Boa noite, pessoal. Pessoal aqui das páginas parceiras da terceira Semana Municipal do Autismo, mais uma vez online, 7 horas e 32 minutos, 2 minutinhos de atraso. Boa noite, tempinho mesmo para vocês chegarem e compartilharem, o pessoal que estava esperando. A gente divulga bastante essa live, como todas as outras, e a gente sabe que vai dar uma grande audiência, né, tenho certeza, como está acontecendo na terceira Semana Municipal do Autismo. Só queria dizer que a gente está transmitindo pelas páginas do Conde Joinville, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville, sempre no Facebook, né? Paulo Sudovski, também a minha página pessoal. AGDEV, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. O portal Aconteceu em Joinville, o portal que mais cresce em Santa Catarina. Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, que está transmitindo também lá do Rio Grande do Sul. Roda Guia, que é uma página voltada para ciclismo, as pessoas com deficiência visual também está transmitindo o evento. Paradesporto TV, lá do Rio Grande do Sul também. A PAI de Joinville, essa instituição tão grande aqui da cidade, também está transmitindo o evento. O Instituto Dona Ana, que inclusive amanhã nós teremos live com eles, para quem não conhece o Instituto Dona Ana, mais conhecido como IRPH. O PUPA, que é aí quem está encabeçando toda a Semana do Autismo, junto com as demais entidades, PUPA Pais Unidos pelo Autismo, e a União Nacional LGBT de Joinville, também, essa página parceira do Jonas, que está retransmitindo, e o TEA Afiados, lá do Alisson. Então, curtam e compartilhem, vocês que estão assistindo por qualquer uma dessas páginas, por favor, curtam, compartilhem e comentem mais esse evento da Semana Municipal do Autismo. Você que chegou agora, passa essa informação para frente, que a gente quer que esse conhecimento que o Dr. Marino vai trazer para a gente seja bastante aproveitado por vocês. Hoje eu sou Paulo Sudovski, atual presidente do CONDE, do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville, sempre acompanhado do Sérgio Luiz Celestino, que é o nosso atual vice-presidente, e hoje também com a Patrícia Medeiros, que é a nossa intérprete de Libras. Recebendo hoje aqui o Dr. Marino Rodrigues, ele que é neuropediatra e é coordenador do serviço de neuropediatria do nosso querido Hospital Infantil aqui da cidade de Joinville. Então, obrigado, Hospital Infantil, obrigado, Dr. Marino, por estar conosco nessa noite de segunda-feira. Vou abrir primeiramente para o Sérgio dar o seu boa noite, seus cumprimentos iniciais, depois a gente já passa para o Dr. Marino fazer o mesmo e discorrer sobre esse assunto, que é o autismo infantil, assunto que ele muito bem domina e que muito traz curiosidades, que muito traz... que muito pessoal tem sede de conhecimento desse assunto que é bastante importante. Pais e mães e todo mundo que deve conhecer sobre o assunto. Vai lá, Sérgio. Bom, primeiro, boa noite a todos os nossos parceiros aí das todas as páginas que o Paulo falou. Agradecer a Patrícia, nossa intérprete de Libras, que está levando a formação à comunidade surda. Meu agradecimento ao Dr. Marino Rodrigues por aceitar o convite e por estar falando sobre autismo infantil. Então, toda sua aí, Dr. Marino, para estar discorrendo aí sobre o seu conhecimento sobre autismo infantil. Certo, Sérgio, eu agradeço também o convite aí de vocês, do Paulo, seu auxílio também, Sérgio, a Patrícia, que hoje está de intérprete aqui para a gente, que é fundamental, né, já que Sim. A gente tem falado tanto de inclusão, hoje a Patrícia é fundamental aqui com a gente também. Quando fui convidado, primeiramente pela Vânia, né, para falar sobre o tema, até deixar aqui um abraço para ela, que deve estar tentando acompanhar a gente, e é um tema que, em geral, né, porque eu acho que é um tema que a gente está vendo todos os dias, está cada vez mais em evidência, isso é bom, então acho que falar sobre autismo é um assunto que, na verdade, ele nunca esgota, sabe, a gente tem aprendido cada vez mais, então ter um espaço, vocês permitirem e trazerem uma oportunidade dessa para discutir sobre o tema, né, eu acho que é fundamental para a gente, quanto mais se fala, quanto mais divulga, melhor, né, eu acho que melhora acesso ao diagnóstico e qualidade do diagnóstico também. Que eu queria começar, né, Sérgio, falando sobre o nome, transtorno do espectro autista. As pessoas esquecem um pouquinho desse nome, que tem uma palavra bem fundamental nesse nome, que é o tal do espectro,
Afinal de contas, espectro, ele já deixa claro para a gente que vai haver, Sérgio, e todo mundo que está assistindo a gente, uma variedade muito grande, sabe, de apresentação clínica do autismo. A gente sabe o que caracteriza um quadro de autismo, né? Quando você tem algum comprometimento na sua comunicação social e também comportamento ou interesse restrito ou repetitivo. A gente sabe. Acho que deu um eco aqui, me perdi. Não foi o meu aqui, desculpa, doutor. Perdão. Não, tranquilo, tranquilo. Dentro disso, né, estava comentando aqui, Paulo, sobre o espectro, a palavra espectro dentro do diagnóstico. E eu acho meio essencial a gente entender isso de espectro, sabe? Fica muito... Os pais e mães ouvem muito depois de um diagnóstico, a gente sabe, né? Oficialmente é dividido em 3 níveis de gravidade. Então, os pais e mães acabam ouvindo muito, poxa, mas seu filho fala? Como é que ele é autista? Ele olha, ele te abraça, como que ele é autista, né? Acho que esse entendimento do que é espectro tem muito a ver também com um tema que aparentemente parece não ter muito a ver, mas está totalmente ligado, né? As pessoas também falam assim, poxa, hoje parece que tem uma epidemia de autismo, né? O que será que está acontecendo? Na verdade, não é bem uma epidemia de autismo, né? Depois que a medicina mudou ali a forma de fazer diagnóstico em 2013, com o DSM, que é um manual que ajuda a gente nos diagnósticos, esse diagnóstico melhorou bastante. Então, começa aí, a gente tem um diagnóstico melhorado. Segundo passo, o que a gente faz aqui hoje, que vocês estão dando oportunidade, é essencial. Quanto mais pessoas ouvirem falar sobre autismo, ou o que é autismo, mais pessoas vão conhecer alguém, se tiver um filho ou alguma suspeita, elas vão saber do que se trata, né? O aumento de informação, a melhora no diagnóstico, então a gente via muitos casos graves antes, por isso que a população ficou com isso na cabeça, né? Que o autismo parecia que tinha uma cara, então ficavam muito com casos graves na cabeça e querem reproduzir essa ideia de que todo autista tem que ser de um jeito, o que não é verdade. Então, acredito que essa melhora no diagnóstico e o acesso à informação é o que mais justifica o aumento de diagnóstico. E aumentando, né, Paulo, Sérgio, aumentando o diagnóstico e qualidade de diagnóstico, a gente vai ter cada vez mais essa palavra espectro fazendo sentido. Então, nós vamos ver desde casos leves, que vai precisar mesmo de um especialista, de uma equipe multidisciplinar, até casos moderados, casos mais graves, né? Então, a gente tem que cuidar muito, acho que hoje em dia, nessa questão. Eu tenho conversado muito com os pais, né? E alguns pais têm muita dificuldade, porque uma vez feito o diagnóstico de um nível 1, por exemplo, eles passam por muitas pessoas que desencorajam, né? Poxa, mas seu filho, eu conheço um autista, seu filho não é autista. Então, a gente conversar e falar sobre espectro, né? Eu acredito que isso traz para todo mundo de que autismo não existe uma cara, né? Existem várias apresentações. Então, eu gostaria muito de dizer isso inicialmente, porque eu acho que é essencial que haja um entendimento desse espectro. Então, não constranjam os pais, né, com esse tipo de abordagem ou com esse tipo de dúvida. Eu costumo até conversar com os pais dos meus pacientes. Vocês não têm que provar nada, né? Com os meus pacientes mais adolescentes também. Vocês não precisam ficar provando ou, olha só, eu tenho isso, aquilo. Acho que isso desgasta muito, né, dentro de um diagnóstico. Eu acredito que as pessoas têm mais que entender, e todo mundo aprende, né? Eu aprendo, a gente aprende, estamos todos aqui aprendendo hoje. E parte desse aprendizado é aprender que a gente não deve esquecer a palavra do meio desse nome, transtorno do espectro autista. Espectro é fundamental para que a gente entenda de que o autismo não tem uma cara. E isso, eu acredito que deixam os pais um pouco mais tranquilos diante de uma situação em que há uma dúvida, né? Eu topo muito com os mitos, né, do autismo diariamente. A gente atende muita criança, até ali no hospital infantil, agora por conta da pandemia está um pouco parado. Eu também atendo no Instituto Dona Ana, então é um pessoal que faz um trabalho bem bacana ali.
bem elogiável. E nas clínicas aqui, na Neurovi, na Neuroclínica, na Pequenos Anjos, a gente tem muita oportunidade de ver paciente de Santa Catarina, né? Joinville, interior, Jaraguá, Corupá e etc. Então, acho que os pais ficam muito com essa questão, assim, que as pessoas entendam que é um espectro, que não é um modelo, ela não precisa chegar numa escola e provar que o filho dela é autista ou debater o laudo com alguém. Acho que isso desgasta os pais. Até mesmo na busca, às vezes, né, de professor auxiliar ou professor assistente e topar com isso. Poxa, mas seu filho não parece autista. Acho que isso desgasta muito e é totalmente indelicado, né, para não dizer pesado para uns pais que estão lutando e buscando tratamento, diagnóstico. Então a gente chega no diagnóstico, mas acho que o entendimento do espectro é fundamental. Partindo um pouquinho assim dessa parte social, o que seria um espectro, né, nessa parte social? Como é que ele iria se apresentar, né? Vai ser uma criança, um adolescente, depende da idade do diagnóstico, agora a gente está fazendo cada vez mais cedo, né? Ela pode partir desde uma criança que ela tem uma aversão bem grande mesmo em socializar, até crianças que não tem problema que você encha uma sala de crianças, desde que ela fique brincando no canto dela. Com o passar do tempo, também o que a gente chamava antes de Asperger, né, mas agora está tudo englobado em autismo, são crianças que costumavam e costumam, hoje um autismo leve de alto funcionamento, não tem muito problema de fala. A gente sabe que antes era até uma tríade, né? Tinha que ter o problema de fala. Hoje, a gente sabe que esse perfil que vinha antes do Asperger, ele não vai ter tão notável assim essa questão da fala. Então, isso já gera, às vezes, uma certa dúvida ou desconfiança de quem não conhece, né? Poxa, mas ele está falando, ele atrasou a fala? Não atrasou a fala. E como é que é autista, né? Então, isso existe, isso faz parte do diagnóstico, né? Não invalida um diagnóstico. O que eu mais vejo que chega é o atraso de fala ainda. Então, duas queixas, né, principais. O atraso de fala. Então, uma criança... Quando que a gente sabe que é um atraso de fala? Porque, às vezes, também as mães procuram e alguém pode falar, não, cada criança tem seu tempo. Ou, ele é menino, ele vai demorar um pouquinho mais. Ou então, espera 3 anos, espera 5 anos. Uma criança de 2 anos, ela tá falando frases simples de 2 palavras já, sabe? Antes disso, entre 1 ano e meio e 2 anos, ela já fala várias palavras simples. Com 1 ano de idade, ela tá apontando, e isso é comunicar, né? Ela não sabe falar, mas ela aponta. Então, tudo isso já indica falha de comunicação. Às vezes, para a gente entender o espectro, vou bater nessa tecla, né? A criança, ela fala. Ela conta de 1 a 10 o tempo todo, ela fala ABCD, continua, ela sabe as formas, ela sabe as cores, mas ela não consegue falar oi, papai, tchau, mamãe. Então ela fala, mas ela não comunica muito bem. Isso chama atenção também. Isso é dentro do espectro, entende? Se a gente for esperar sempre aquele atraso de fala, ou talvez uma completa intolerância ao social, a gente vai perder tempo nesses diagnósticos. E perder tempo é perder a oportunidade de tratamento. Então, entender o espectro, entender as nuances, isso aumenta a chance de a gente dar um diagnóstico mais precoce, né? Às vezes também uma falha ao responder o nome, então os pais chamam a criança, tem que oferecer alguma coisa, ou tem que fazer um barulho para que ela atenda. Uma vez ou outra ela vai atender, às vezes com muita insistência. Mas essa falha no chamar também já mostra que é uma dificuldade social importante, né? Agora, na pandemia, a gente vive um tempo de completo isolamento. Então, as crianças não têm tanta chance de escola. Isso a gente perde um pouco do padrão de observação, né? Os professores são ótimos observadores. Eu recebia muito paciente encaminhado por professor. Os professores chegavam para os pais, né? Acho que é uma baita profissão por tudo que já faz e ainda são ótimos observadores.
Então, isso faz a gente ter o diagnóstico mais precoce, e agora a gente perdeu um pouco disso, né? Algumas escolas só estão voltando, mas com o agravamento fica mais difícil. Então, os professores viam, né? Às vezes chamava a criança numa roda de conversa ou de brincadeira, e essa criança não atendia, e talvez os pais não tinham percebido, às vezes o primeiro filho, né? Fica um pouco de dúvida, o que é normal, o que não é normal. Então, isso faz parte do espectro. Partindo disso, para a gente entender, né, acho que o restante, só para dar uma inicializada aí, Paulo, Sérgio e todo mundo que está acompanhando, a parte dos comportamentos mais restritos ou repetitivos, né, a gente fala muito em estereotipia, que são aqueles movimentos repetitivos. Eles são bem marcantes, mas às vezes eles são bem indiscretos também, né, então a criança pode ter comportamentos repetitivos, uma criança que fica o tempo todo acendendo, apagando a luz, ou ela vai brincar num corredor, ela sempre tem que encostar naquele lugar da parede, ou os pais saem para dar uma volta na calçada, ela sempre tem que sentar naquela muretinha, ou às vezes são coisas mais sutis, ficar olhando para a luz e piscando, às vezes um movimento mais repetitivo com a cabeça, com o tronco, né? A gente fica esperando muito o famoso flapping, que é balançar as mãos, ou umas outras estereotipias mais conhecidas, e nem sempre elas vêm, né? Então, esses comportamentos e esses movimentos repetitivos, eles acabam tendo várias formas de apresentação, e também eles são meio diferentes, dependendo dessa ideia, justamente de espectro que a gente tem, né? Então, entender, não vai ser todo paciente que vai chegar para a gente, que ele vai ter um atraso de fala, bastante estereotipia, uma criança extremamente agitada, nervosa. Acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre autismo, e aí a gente vai entender um pouco dessa questão de espectro, né, Paulo? Não sei se eu estou sendo claro aqui, se o pessoal está compreendendo também. Não, doutor, tá ótimo, assim, a gente está tendo uma aula aqui com o senhor, fica tranquilo. Poxa, que bom. Se você quiser tomar uma água também, o Sérgio pode ler um comentário, se você quiser tomar uma água, uma coisa para dar uma refrescada na garganta, fica à vontade também. Eu vi que tem mais de 50 pessoas ao mesmo tempo assistindo, doutor, nas mais variadas páginas aí, e eu queria aproveitar também o momento, né, já que a gente deu uma pausinha aí para o senhor tomar uma água, para pedir o compartilhamento, né, no pessoal. Acho que essas informações são tão importantes que o senhor falou, né? E assim, eu gostei muito quando o senhor disse que não tem que os pais não tem que se sentir culpados ou coisa assim quando alguém chega para eles e duvidam. Seu filho não é autista é outra coisa. Quem sou eu, né? Que não sou especialista, nem eu, nem o Sérgio, nem a Patrícia. Eu sou especialista na minha área, o Sérgio na área dele, a Patrícia na área dela, o senhor na sua área, né? O senhor e seus colegas. Então, se os pais têm um diagnóstico, se os pais têm um laudo de autismo ou qualquer outra deficiência, a gente não deve nem querer, né, contestar quem somos nós, né? Então, os pais têm que crer nesse diagnóstico mesmo, que ele é verdadeiro, e tratar o seu filho da melhor forma possível, né? Então, só lembrando que a gente é transmitido pela página Pulse Docs, que é a minha pessoal, Conde Joinville, Agidev, Aconteceu em Joinville, Portal que mais cresce em Santa Catarina, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social lá do Rio Grande do Sul, Roda Guia, Para Desporto TV, Rio Grande do Sul também, a Paz de Joinville, Instituto Dona Ana, UPA, Pais Unidos pelo Autismo, União Nacional LGBT de Joinville, TEI Afiados. Então, curtam e compartilhem essas páginas aí que as informações estão boas. Vai lá, doutor, é com o senhor. Certo. Só para dar também um detalhezinho dessas questões repetitivas, né? Uma que volta e meia os pais sabem que a gente pergunta e os pais observam também, as crianças pegam os brinquedos, mas elas não conseguem dar muita função para esse brinquedo, né? Um carrinho que só vai e vem o tempo todo na frente, e às vezes até mesmo abaixa para ficar só vendo a roda indo e voltando, sem brincar mesmo com o carrinho, né? Às vezes pega os carrinhos e prefere mais enfileirar ou organizar por cor e tamanho, não há uma brincadeira nisso. Então, isso também são formas da gente ver, né? O ato de brincar na infância é importantíssimo. O ato de brincar, ele diz muito, na verdade, pra gente, né? É brincando que a criança vai expor o que ela vive. Então, ela consegue expor o que ela tem de noção do mundo, o que ela interpreta do mundo,
como que é o ambiente dela, onde ela vive, como que é essa cultura, como que é esse movimento desse lugar que eu estou, né? Então, o ato de brincar, ele é muito importante para a gente. Volta e meia eu pergunto, né? O que seu filho gosta de brincar? Infelizmente, hoje, a resposta é cada vez mais, ele gosta de jogar tal jogo, ele joga online, né? Mas isso diz pouco, a gente não consegue ter aí essa expressão do brincar, né? Então, assim, brincar mesmo. Será que ela pega um carrinho e esse carrinho, quando ele perde a graça de fazer o trajeto, ele vira um robozinho, ele vira um avião? Como que será que está a imaginação dessa criança, né? Então, observar uma criança brincando diz muito pra gente. Eu gosto muito de observar essas crianças no consultório, sabe? Eu já digo aos pais, olha, pode deixar solto, porque eu quero ver como é que ele se porta, né? Não precisa ficar segurando no colo aí, que eu quero entender um pouco essa criança. Então, brincando, a gente vê muita coisa. Uma criança que mais enfileira ou mais cuida mais de uma parte do brinquedo, fica horas analisando talvez a porta do carrinho, ou talvez a mão do robô, e não dá ele a função, né? Acho que isso ajuda a gente a entender bastante. E também uma outra questão repetitiva, às vezes vem no próprio falar. Uma criança que ela mais repete. Então você pergunta, como que é seu nome? Ela fala, seu nome. Você é bonito? Ela fala, bonito. Tá tudo bem? Tudo bem. Então, uma criança que mais repete isso de imediato, ou às vezes ela repete tardiamente, né? Ela pega frases dos desenhos que ela vê, geralmente o mesmo desenho, a mesma parte que ela gosta muito de ver, e repete bastante isso durante o dia, sem uma função exatamente. Às vezes pode até encaixar na função, né? Mas geralmente sem função. Então, isso a gente costuma chamar de ecolalia, né? Então, ela pode ser de imediato ou ela pode ser tardia. Isso é um fato também que, na comunicação, muitos pais trazem e observam, né? Eles olham e falam, olha, doutor, eu pergunto o nome, mas ela não me diz o nome, ela repete o que eu estou falando, assim. Ela fala, mas mais de repetir. Ela não chega e me conta nada ou fala sobre o que está brincando, ela mais repete o que eu digo. Então, isso eu acho que os pais também, no dia a dia ali, na brincadeira, né, de jogar uma bola, de brincar com o carrinho, com os bonecos, conseguem ter uma boa noção de vários fatores nesse espectro, volto a repetir, que podem ficar mais evidentes. Então, veja, é essencial, né, uma família que se comunique, uma família que passe tempo junto, uma família que os pais observem, né. Eu acho que a convivência, a gente passou por um período de uma intensa convivência, então aumentou bastante essa percepção dos pais, não só para autismo, para várias outras coisas, dificuldades escolares, né, mas para autismo principalmente, os sinais que eles se preocupam, né, e mais ouvem falar. Isso, cada um com a sua característica. Às vezes, esse repetitivo, como eu já disse, é uma dificuldade de mudar um caminho, né, vai na casa da avó, e sempre vai por esse caminho, e dessa vez não foi, e a criança começa a ficar irritada, não gosta daquilo. Isso não é todo mundo, né, que tem. Alguns têm, outros não têm. Isso também é para ficar bem claro, tá? A gente dá exemplos, costumo dizer até, às vezes os pais ficam em dúvidas. Eu fui ver um vídeo, eu tive a suspeita e fui ver um vídeo sobre autismo. Mas, doutor, o meu filho não tem tudo aquilo que é falado. Ele não precisa ter tudo aquilo que é falado, né? Dentro dos critérios diagnósticos, a gente tem certinho lá no consultório o essencial, mas ele não vai ter tudo aquilo, na maioria das vezes, então não precisa esperar que o seu filho apresente tudo, porque não é obrigatório que apresente tudo, né? Então, ouvi falar que eles não gostam que mude caminho, mas meu filho não liga para isso, ou que não gosta que mude a rotina, mas meu filho não liga muito para isso. Então não é obrigatório ter todo o que a gente está falando, tá? Vamos lembrar bem do famoso espectro. E também dados, assim como dados isolados, né? Acho que tudo tem que estar dentro de um contexto. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais oportunidades a gente tiver de falar, eu acho que isso, os pais podem trazer essa dúvida e a gente pode tirar uma conversa bem extensa, já costumo dizer, né, as consultas acabam sendo bem prolongadas, assim, eu não consigo fazer de outra forma, ainda mais porque eu preciso de muita informação, e a gente precisa saber tudo isso, mas não que necessariamente o seu filho precisa ter tudo isso, sabe? Às vezes é uma criança mais com interesse limitado, então ela adora o Homem-Aranha, e tudo tem que ser Homem-Aranha, e o carrinho tem que ser Homem-Aranha,
e o pai tem que falar do Homem-Aranha, e a brincadeira tem que ser do Homem-Aranha, então ela fica num tema meio repetitivo, isso chama muita atenção. Às vezes, nos casos que são mais nível 1, são crianças que elas têm uma fixação desde muito cedo por números, letras, formas, falam bastante disso, vão na escola, os professores amam, né? Elas olham as letras e é o lugar preferido delas na sala, porque às vezes a professora está contando uma história, tá todo mundo na rodinha de história, todo mundo prestando atenção naquela história, mas essa criança, o que mais chama a atenção dela é que na parede há uma sequência numérica, ou talvez uma sequência de letras, né, o alfabeto, e ela vai adorar aquilo. E ela não tem muito interesse, então, naquele social. Isso já é um indício pra gente, né? Ela não consegue chegar para a professora e dizer, oi tia, tudo bem? Meu nome é Michel. Talvez ela repita mais o A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Então ela fala, mas ela não comunica muito bem. Então isso chama muita atenção da gente e chama também dos professores, né? Volto a dizer que eles ajudam demais a gente. Às vezes eles ficam meio apegados com os objetos meio incomuns também, então um produto de limpeza, uma colher de pau, uma embalagem, pedra, madeira, e carregam aquilo bastante. Isso é bem comum, eles têm uns objetos de apego também. Então são pontos que chamam a atenção, né? Dentro disso, Paulo, até dando uma leve guinada, assim, mas dentro do assunto diagnóstico aí, né? Eu queria muito aqui reforçar um ponto também, que vocês devem ter ouvido bastante sobre o autismo em meninas. Eu acredito que vocês devem estar ouvindo cada vez mais desse tema, né? Eu tive uma oportunidade bem grande, junto com o Dr. Sérgio Antoniucci, no hospital, no HC de Curitiba, de dar uma olhada em todos os pacientes que acompanhavam lá por autismo, sabe? Então a gente conseguiu fazer um perfil muito bacana até, assim, da evolução do diagnóstico, do acesso ao tratamento, da idade da primeira consulta. Ficou bem claro, primeiro, que as crianças chegam cada vez mais cedo no Brasil. Mas, dentro disso, a gente chegou numa conclusão também que hoje tem se falado muito. A gente conversou sobre isso lá de 2017 para 2018, sobre o autismo em meninas. Acho que vocês devem estar ouvindo falar bastante do assunto. Que as meninas, elas costumam ter uma apresentação um pouco diferente. A gente tinha uma ideia antes, assim, autismo quando dá em menina costuma ser grave. Muito provavelmente porque a gente só fazia diagnóstico de autismo grave em menina. Então, volto a dizer, a melhora do diagnóstico, a capacitação de profissional e também o acesso à informação tem melhorado isso. A gente tinha uma crença muito grande de que para cada 5 meninos, nós tínhamos uma menina com diagnóstico. Isso tem mudado. No último informe do CDC, lá dos Estados Unidos, eles já passaram 4-1, e em alguns lugares tem falado até de 3-1. A gente sabe que as meninas têm uma certa camuflagem social, um termo que tem sido usado mundo afora. Então, elas, mesmo dentro do espectro, elas costumam ser mais sociais. Então, elas têm uma nuance mais social, né? Elas têm mais preservado um contato, um afeto mais exterior, né? Os meninos, às vezes, têm mais dificuldade de demonstrar esse afeto, tá? Não vamos cair nessa de que não há afeto, hein? É uma dificuldade de externalizar. E as meninas, elas têm mais facilidade, e elas não costumam chegar com tantos sintomas externalizantes que chamam a nossa atenção. É muito mais comum que os meninos cheguem mais agitados, nervosos, agressivos. Nas meninas não costumam ser tanto assim. Então, às vezes, é um diagnóstico mais difícil, é um desafio diagnóstico, e dentro do início da nossa conversa ali sobre o espectro, a aceitação, os pais terem que, às vezes, ficar explicando o diagnóstico ou justificando que trata-se de uma criança com diagnóstico, a gente vê que com meninas, adolescentes, mulheres, isso é muito mais presente, sabe? Elas precisam se justificar bem mais, o que eu acho extremamente desnecessário, assim. Então, são apresentações diferentes, até um debate, sabe, Paulo? Será que a gente não deveria estar fazendo um critério diagnóstico diferente para meninas, né?
Porque para muita coisa a gente já faz diagnóstico de uma forma diferente. Então, acho que é um debate que está em aberto. O mundo inteiro está estudando isso. A gente tem que ficar atento a isso. E eu gostaria, já que a gente fala para muitas pessoas, principalmente de várias áreas, né? Eu acho que é muito bom. Eu gosto muito quando tem gente de muitas áreas, porque eu consigo aprender bastante na visão desses profissionais também. Que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo quando a gente fala de autismo com meninas. A gente não deve ficar esperando aquele protótipo de autismo. Veja, aquele protótipo, ele já não é certo de existir. A gente já tem bastante dificuldade em meninos. Muito mais em meninas, tá? Então, acho que é um tema imprescindível, que entra dentro desses 2 outros temas que a gente já tinha falado. O que é espectro e por que a gente tem um aumento no diagnóstico, né? Eu acho que a gente vai passar por isso daqui para frente, cada vez mais, com um diagnóstico em meninas. Então, eu acho que se a gente não se atualizar, digo a gente, faço uma autocrítica dos meus colegas da área, né? E também todo mundo que se dispôs a trabalhar com transtorno do espectro autista, se a gente não se atualizar, se a gente não se antenar, se a gente não ficar de olho no que está sendo discutido sobre transtorno do espectro autista em meninas, a gente vai perder muito mais diagnóstico. A gente já está perdendo há muito tempo. Tem melhorado, sabe? Tenho visto cada vez com mais frequência. Acho que são os diagnósticos mais tardios, principalmente em meninas que são nível 1. Acabam chegando para a gente, às vezes, uma outra suspeita diagnóstica, né? Mas acho que a gente precisa se antenar bastante, sabe? É um tema que precisa ser cada vez mais debatido, precisa ser cada vez mais conversado. Eu acho que dentro de cada área, né? Psicologia, terapia ocupacional, neuropediatria, psiquiatria, fonoaudiologia, todo mundo. Acho que a gente precisa conversar bastante disso. É meio essencial para a gente conseguir ainda ter muita coisa para mudar dentro da história do transtorno do espectro autista. Essa é uma delas, um novo desafio que deveria não ser tão novo, né? Mas acho que a gente está acordando para isso, cada vez mais. Tem alguma Deixa eu fazer, tem bastante pergunta aqui. Tem. A Lilian Meyer, nossa amiga, está dizendo que o neto gosta muito do senhor, Dr. Marino. Poxa, manda um abraço para ele. A Regi, boa noite, quanta informação importante. A Rosilene, da Pai de Capivari, de baixo, também está acompanhando a gente. A Valéria Pereira pergunta, quanto tempo leva para fechar um diagnóstico? Deixa eu ver se tem mais perguntas, e o senhor já vai respondendo em... O que mais que tem aqui? Deise, muito bom, parabéns, muito esclarecedor, entendendo mais sobre o transtorno de aspecto autista. A Josiane Cristina, meu gosta de rampa para ver os carrinhos descer. Boa noite, Alfredo Teó, pedagogo, especialista em musicoterapia. Bacana. A Jurema, boa noite, agradeço ao Paulo, ao Sérgio, ao Dr. Marino, um profissional maravilhoso, muito assertivo e competente. Um abraço para a Jurema lá do Instituto. Quem mais aqui? A Verônica, live maravilhosa. A Valéria disse que o dela gosta de andar na ponta do pé. Uhum. Miriam, boa noite, informações importantes. Amanda Kremer, parabéns pela qualidade da live, em conteúdo e em acessibilidade. Adoro a fala do Dr. Marino, muito fala clara, objetiva e cheia de conhecimento. A Amanda, só um parênteses aqui, hein? Ela recentemente participou aí de um projeto, de um curta-metragem sobre comunicação, chamado Fale Conosco, que teve um período de divulgação. Eu acho que é importantíssimo, todo mundo que trabalha com inclusão vai ter que ver esse curta. Ele vai ser lançado, ela não tem uma data ainda, mas é importantíssimo, fundamental. Esse curta vai ser muito bom para todo mundo ver. A Amanda é a nossa amiga, então que ela manda aí para nós quando é que vai ser lançado. O nosso amigo também lá de Araquari, o Marco Antônio, que fez a live no sábado, e as crianças da época digital brincam mais com jogos virtuais e tem mais mania, muito diferente das outras gerações. É possível identificar algum comportamento de sinais claros de autismo infantil segundo os comportamentos e interesses das crianças atuais? A
a Juliana, é importante verificar a funcionalidade de um comportamento dentro da dinâmica familiar. Então, responde aí essas primeiras aí, quanto tempo para fechar um. Eu pergunto doutora Marino, antes de ter esse diagnóstico mais fechado, como é que era as crianças com autismo? Principalmente na aula, era considerado que TDAH, hiperativo? Interessante, Sérgio, que você está perguntando, interessantíssimo, aliás. Antes da gente ter essa melhora no diagnóstico, várias ficavam no meio do caminho. A gente via muito um diagnóstico, às vezes, de déficit intelectual, às vezes ficava sem diagnóstico, uma criança que ela ficava em cima do muro aí, porque não era um caso grave, então não dava-se o diagnóstico. E a gente sabe, por exemplo, Sérgio, você deu o exemplo, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança que recebe esses diagnósticos podem coexistir. Então, a gente fala que são comorbidades. Eu posso ter uma criança com autismo que ela tem um TDAH, ela pode ter um déficit de atenção. Esse TDAH pode ser um déficit de atenção isolado, uma hiperatividade isolada, ou misto, que a gente fala que tem os dois, né? A gente sabe que em revisões no mundo, toda vez que essa criança tem antes um diagnóstico de TDAH e ela sendo também tendo um diagnóstico ainda não fechado de transtorno do espectro autista, costuma atrasar em pelo menos de 2 anos e meio a 3 anos o diagnóstico. Então, há uma confusão, né? Então é hiperativo. Tá, ele pode ser hiperativo, mas e essa dificuldade que ele tem no social, e essa restrição alimentar, e ele só comer coisas mais pastosas, e ele andar na ponta dos pés, e esses carrinhos que ele enfileira, sabe? Então parava-se aí. Então a gente tem exatamente isso. Antes, muitos deles ficavam com outros diagnósticos, e aí atrasava muito, perdia-se muita oportunidade de tratamento para esses casos. Até, acho que isso dá para entrar até naquela pergunta, quanto tempo leva um diagnóstico? Não há uma regra, tá? É um caso a caso, dentro do espectro, né? Alguns casos, eu volto a dizer aqui, serviço multidisciplinar essencial do diagnóstico ao tratamento. Então, tem vários casos que você precisa de um olhar de uma equipe, né? Poxa, tem umas nuances disso, daquilo, talvez a família não observou, a profissional da TO vai conseguir ver que, na verdade, há sim uma dificuldade sensorial, a fono vai ver que ele fala, mas ele não está comunicando, a psicóloga vai ver que o social dele já dá vários indícios de que há uma dificuldade em vários ambientes, então, alguns casos são mais arrastadinhos, assim, dependendo da clínica. É um diagnóstico clínico, né? Por isso que eu digo, não consigo fazer essas consultas de forma rápida, eu preciso conversar. Claro, tem outros casos, Sérgio, em que chega-se e há uma extensa lista de sinais e sintomas. Então, esse diagnóstico ele é mais rápido, com certeza. Mas não há uma regra. A gente não consegue botar uma regra nisso. É um caso a caso. A maioria das vezes, esse diagnóstico ele pode ser mais demorado do que o necessário. Como que isso pode acontecer? Às vezes, com solicitação de vários exames complementares, sem que haja verdadeiramente uma necessidade. Alguns casos há necessidade, tá? Alguns casos que você tem suspeita de que isso seja secundário, alguma alteração de sistema nervoso central, você precisa de uma ressonância, ou existem umas síndromes na parte da epilepsia que podem gerar uma perda de fala, um atraso, uma dificuldade de entendimento da fala. Então, a gente precisa, às vezes, de um eletro, né? Avaliar a audição. Então, alguns casos a gente realmente precisa, mas casos que não tem nada que nos indiquem esses outros fatores, a gente não precisa necessariamente ter um exame complementar. Às vezes, pedir isso dentro de um contexto ainda mais de SUS, ou talvez num contexto em que há dificuldade de acesso a isso, eu acho que atrasa de maneira desnecessária o diagnóstico. Isso pode postergar mais um diagnóstico, e aí a gente sabe que teria um tempo maior, né? Mas, de regra geral, Sérgio, a gente não tem certo, vamos voltar ao início ali, né? É um espectro. Então, é dentro desse espectro que a gente trabalha.
Tem mais aqui. A Juliane Cristina. Por exemplo, uma família que valoriza muito algum tipo de atividade irá estimular a repetição deste pelo filho? A Elione Silva, é bem difícil diagnóstico do aspecto autista em menina. Descubro há pouco tempo que minha filha tem. A Juliana ainda, se isso tiver alguma função social ou efetiva, será ainda mais reforçado ou então cabe o diagnóstico diferencial? A Isabel, o autismo pode ter alguma hereditariedade? A Daiane, doutor Marino, maravilhoso. Sobre hereditariedade, é interessante. A gente tem visto cada vez mais não necessariamente hereditariedade, mas um papel genético cada vez mais, né, de algumas alterações genéticas presentes dentro do transtorno do espectro autista. A gente está evoluindo diariamente nesse tema, na verdade. Partiu-se de uma minoria de casos para a gente ver uma maioria, né. Ainda no Brasil, um acesso difícil a geneticista e a genética, né. Há uma ideia de que há um custo muito alto, mas é um custo que está baixando cada vez mais, e volta e meia ele substitui uma gama de outros exames que as pessoas pediriam, e acaba, na verdade, deixando um custo mais acessível. Então, acho que cabe à parte dos gestores discutirem muito isso. Acessibilidade a partir da genética é essencial. Sobre hereditariedade, a gente sabe que se você tem um filho com o diagnóstico, há uma chance aumentada de que você tenha um próximo filho com um transtorno do espectro autista. Algumas literaturas falam de 15 a 20, de 15 a 25% de chances. Há uma combinação, né, dentro disso. Se você tem um filho e vai ter uma filha, é a menor chance de que aconteça, mas ainda assim fica dentro de pelo menos 15% de chance. Alguns casos, Sérgio, por exemplo, podem ser algumas alterações genéticas que elas trazem junto comportamentos de transtorno do espectro autista. Isso a gente sabe, dentro até de vários contextos de doenças que são genéticas aí, né? Mucopolissacaridose e um tipo delas e tantas outras. Por isso que eu disse ali, né? Alguns casos a gente vai precisar de um exame complementar. Não é a maioria, mas em alguns casos a gente vai precisar trabalhar bem, porque senão os pais também sempre vão chegar, poxa, mas você disse lá que não precisava, por que você está pedindo para o meu filho, né? Então, cada caso é um caso. Mas dentro dessa parte de genética, a gente tem evoluído cada vez mais. Eu queria até pegar um espacinho aqui, né? Acho que a gente está falando muito do diagnóstico aí, e volta e meia eu vejo um tema polêmico que a gente aborda muito em consultório, que é sobre tratamento. Eu queria deixar claro, tratamento para transtorno do espectro autista é tratamento com terapias, é multidisciplinar. Isso trata transtorno do espectro autista. Mas o meu filho, o filho de alguém, usa remédio também. Esse remédio não está tratando o autismo, né? A gente pode ter as comorbidades que a gente falou agora há pouco. Então, às vezes, uma criança em que há um nível muito grande de agitação ou de agressividade, que prejudica com que ela fique em alguns ambientes, talvez um diagnóstico comórbido ali de déficit de atenção, hiperatividade, isso tudo aumenta a chance de que a criança faça um tratamento com auxílio medicamentoso. Em vários casos também, por exemplo, eu sei que há um preconceito, né? Eu digo assim, olha, a medicação ela é boa para quem precisa. Quem não precisa, ela não vai ser boa. Você só vai experimentar efeito colateral e nenhum benefício dela. Então ela precisa ser bem indicada. Se ela é bem indicada, ainda assim, dentro do transtorno do espectro autista, a gente pode correr muito risco de ter o que a gente fala que é um efeito paradoxal, né? Por exemplo, se você vai tratar uma hipertensão, você toma um remédio que deveria baixar sua pressão, ele acaba aumentando. Isso pode acontecer. Dentro de transtorno do espectro autista, isso pode acontecer muito mais, né? Então, isso dificulta, às vezes, um tratamento medicamentoso, mas eu vejo, às vezes, uma criança que teve um diagnóstico precoce, teve uma oportunidade de ter acesso a terapias boas, e é uma criança que ela não consegue parar, ou ela é extremamente agressiva, e ela poderia estar rendendo mais nessas terapias, ela poderia estar tendo mais oportunidade social, e às vezes por um preconceito
não é usado um tratamento medicamentoso e essa criança demora um pouco mais para evoluir nesse tratamento de terapias, que é o que trata transtorno do espectro autista. Ao mesmo tempo, entrando dentro disso, né, é um tema delicado e polêmico, há muitos tratamentos alternativos sem nenhuma comprovação de efeito e, às vezes, só tem comprovação de malefícios que são oferecidos o tempo todo para as pessoas. Isso é grave, entende? Expor uma criança a algo que vai fazer mal para ela, né? Isso cada vez mais tem. E eu sei que é um risco. Eu costumo falar disso com todos os meus pacientes. E eu acho que esse risco a gente não deve correr. Os tratamentos, né, doutor, que são colocados aí para as pessoas, como em outros tratamentos também, né? Outras deficiências, outras doenças também são sugeridos, é isso? Isso, tem muitos tratamentos, às vezes passa até, né, em TV, acho que ficou famoso aí um tempo atrás, tal do MMS, perigoso, né? Curar dengue, HIV, autismo, mas é um remédio que faz mal, extremamente mal, mas ainda assim eu entendo que essas pessoas que propõem isso aos pais, eles sabem, há sempre um padrão, sabe, Paulo? Eles trabalham muito com esperança, medo, e eles acabam tendo acesso a isso, e é muito fácil, né? Os pais já estão com sentimentos ali aflorados, já estão fragilizados. E aí chega alguém vendendo um milagre para eles, quem que não quer, né? Exato, a gente entende completamente. Só aproveitar esse intervalinho aqui para lembrar que o pessoal da ACE vai fazer o certificado de todas as lives, e hoje eu acabei, infelizmente, não colocando na divulgação geral, mas ele está nos comentários aqui na página do Conde. Então, quem está assistindo as outras páginas, ao final da live, vai nos comentários ali do Conde, do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, Conde com M, tá, gente? COMDE, e procura ali nos comentários que vai estar o link para o certificado. A partir das 8h30 vai estar disponível, vocês preenchem e aí recebe o certificado. A Beatriz, lá da ACE, que está cuidando disso, tá bom? Sérgio, tem mais algumas perguntinhas? A gente tem uns 10 minutinhos aí com o doutor já, e no final, lembrando que a gente vai fazer uma surpresa aí, pessoal que conhece a Edna, que gosta da Edna, que somos todos nós, a gente vai mostrar uma coisa muito boa para vocês, então fiquem até o final, né, que com certeza vocês vão gostar. Vai lá, Sérgio. A Rosilene, muito esclarecedor e muito bom. Amanda, verdade, obrigada pela divulgação, doutor. A Cida, oi, uma criança autista pode ser comunicativa? Adelso, boa noite a todos, meus amigos Paulo, Sérgio e Sérgio. Eu tenho uma filha autista, grau 2, o que mais ela sofre é com o social dela, também é seletiva na alimentação. José Luiz, parabéns, Paulo, e todos os envolvidos pela live. Valéria, por que tem neuro que em uma consulta dá laudo de sim ou de não autismo? A Renata, quanto à informação e qualidade, parabéns. A Sueli, existe algum instrumento de avaliação que pode ajudar a identificar sinais de alerta durante as consultas? Importante os profissionais estarem atentos aos dados. Quem mais aqui? A Juliane, gostaria que falasse um pouco sobre a DOS 2 e o ADIR, quando são indicados para auxiliar no diagnóstico. A Josiane ainda, o meu menino vai fazer 4 anos, agora, dia 21 de abril, é uma semana para cá, parece que ele está voltando lá no começo com a hiperatividade, nervoso, começou a fugir, bem agitado, começou a agredir de novo, e essa semana deu uma crise que eu cheguei a chorar junto. Ele toma respirona, conforme a idade passa, eles vão mudando. Preciso entender mais o autismo do meu filho. Sérgio, acho que já foi bastante pergunta para o doutor. Vamos começar por aquela uma, doutor, da comunicação lá, depois... Vamos. O senhor lembra de algumas, aí o Sérgio vai anotando mais outras aí. Tranquilo. Dentro do espectro, tem vários casos de crianças que elas são bem comunicativas, né? Elas vão ter uma dificuldade, por exemplo, às vezes ela entra no tema de interesse e ela começa a falar bastante sobre aquilo, e às vezes ela tem uma dificuldade, por exemplo, em entender alguns sinais que as pessoas podem dar. Então, por exemplo, o tanto de tentar interromper aquele assunto ou dar sinais
não verbais de que aquele assunto ela não está entendendo ou não está querendo continuar, mas a outra pessoa fica falando desse assunto. Então, uma dificuldade desse entendimento de algumas regras que a gente não vê escritas em lugar nenhum, né, mas que faz parte da nossa comunicação. Elas não entendem ou não conseguem, às vezes, não conseguem oferecer, às vezes, as palavras que as pessoas esperariam em alguns momentos. Então, ela fica um pouco sem saber exatamente o que dizer quando ela está diante de uma situação, talvez uma situação de briga, uma situação de raiva. Ela se comunica, mas naquela hora ela vai ter uma dificuldade. Às vezes é mais em iniciar. Ela está querendo conversar, mas ela não consegue chegar ali. Ela vê um grupo, ela dá uma olhada, ela passa perto, mas ela não consegue chegar, né? Então isso é uma dificuldade de iniciar um social e uma comunicação a partir do interesse social. Então veja, ela pode se ela passar aquela barreira, ela consegue uma comunicação melhor, mas talvez aí no início ela não consiga. Então, sim, pode ter comunicação, mas às vezes ela tem uma dificuldade ou no início, ou talvez na continuidade dessa comunicação. Então, isso que chama atenção. Sobre uma outra pergunta que comentaram também, será que a gente tem alguma coisa que pode ser usada diante de uma suspeita, algum material, né? Os pediatras têm um questionário que ele não dá diagnóstico, tá? Ele é um de triagem que a gente fala, chamado MChat. Então, uma criança que tem um atraso na fala, seria bom aplicar o MChat. O MChat, ele parece bem simples, mas precisa ter uma familiaridade com ele. Em alguns estados é lei até, assim, diante de um atraso de fala, aplicar o MChat. Mas se você tem uma criança com algumas outras suspeitas, isso pode ser conversado na consulta com o seu pediatra e ele aplicar esse questionário. Dentro desse tema aqui também está uma outra pergunta que foi conversada sobre o ADOS ou o EIDOS, né? E o ADIR são ferramentas também que auxiliam no diagnóstico. O ADOS, ele tem sido usado cada vez mais em nível mundial, principalmente para dar respaldo a publicações e conversas científicas, né? É uma formação difícil, é uma formação cara, uma formação que vem de fora. Tem uma escola em Barcelona que eles costumam dar bastante cursos, mas é uma formação cara, difícil. Quem se propõe a fazer precisa mandar várias horas de vídeos gravados e correções, então você não acha em tudo quanto é lugar, sabe? É mais difícil, mas é uma ótima ferramenta diagnóstica, tá? E também, dentro um pouquinho disso, uma outra pergunta, por que em algumas consultas, né, uma consulta é sim ou não? Vamos lembrar do espectro. Claro, uma consulta depende, né? Se for numa consulta de 10, 15 minutos, fica estranho. Acho que até o termo consulta aí, ele cabe um espectro de tempo, né? O que foi visto nessa consulta? Quanto tempo levou? O que levou em consideração? Quais foram as perguntas? O que foi observado? O que trouxe de informação? Mas geralmente você precisa de um bom tempo. Então não há uma lei, tá? Mas a gente dá uma variada dentro disso tudo. Deixa eu mais aqui. Doutor, como é visto o tratamento com canabiol pelos participantes da live? Meu filho teve grandes ganhos com esse tratamento que os alopáticos nunca trouxeram para ele. A Georgia, todo autista tem coordenação motora afetada em maior ou menor grau? Quais são os critérios para a suspensão de medicamentos? E aqui eu vou ler a última, que faltam 4 minutos. Minha filha foi atendida por Dr. Mariano no Instituto Dona Ana. A Heloísa tem epilepsia. Ano passado descobri que ela já tem 7 anos. Marco Antônio do Rosário, uma pergunta. A ação medicamentosa para as crianças autistas leves e severos é diferente? Certo. O assunto canabidiol dá uma outra live, sabe, Sérgio?
Então, porque a gente tem que começar diferenciando canabidiol de THC. THC, a gente já sabe de várias. Aqui é bastante coisa para ser conversado. Então, assim, tem canabidiol mesmo é uma coisa, tá? THC junto é outra. Falando de canabidiol, não é formalmente indicado como um tratamento. Pelo FDA, a gente tem risperidona e aripiprazol. O FDA é um órgão que regulariza medicamentos na América do Norte. O canabidiol ele pode ter um uso, o pessoal tem feito principalmente em crianças que têm um comprometimento maior, assim como até para epilepsia, né, a gente chegou a pensar um tempo que seria milagroso, ou vimos algumas reportagens, né, a gente sabe que são 3 síndromes que respondem mais, e tendo o canabidiol como adjuvante, então junto com outra medicação. Então não há, por exemplo, hoje uma indicação formal, algumas vezes pode ser usado, ainda mais porque é algo que há de se ver ainda qual o impacto a gente tem receptor canabinoide, né? Então, qual o impacto do canabidiol a longo prazo no cérebro em desenvolvimento? Há vários estudos, principalmente em Israel aí, o pessoal está fazendo um estudo bem grande agora, em autista, está todo mundo ansioso aí para esse estudo, mas alguns poucos casos o pessoal tem feito o uso, mas não é uma febre. A gente tem vários outros remédios ou outros tratamentos até, que a gente tem mais décadas de estudo, a gente tem mais segurança. Então, poxa, não vai passar, é questão de segurança, sempre tem que pensar nisso, né? Uma criança em desenvolvimento. A ação medicamentosa, ali que comentaram dentro disso também, ela é diferente de pessoa para pessoa, ela vai ser diferente de diagnóstico para diagnóstico, de nível para nível, então sim, mas há de maneira geral essa diferença. E uma pergunta que fizeram sobre coordenação, né? Coordenação motora. Há uma maioria deles que tem uma dificuldade de coordenação motora. A gente vê bastante no que antes era chamado de Asperger, que são os autistas mais leves. Eles têm uma dificuldade, às vezes, com botões, às vezes em atividade física, em exercícios repetitivos que envolvem coordenação. Então, dentro do transtorno do espectro autista, há sim essa dificuldade, por isso, volta a bater na tecla, a gente vai precisar de tratamento multidisciplinar, né? Essencial aí, tem que ter um campo de visão muito grande dentro de transtorno do espectro autista. Legal, doutor. Eu acho que a gente só tem a agradecer aí a sua presença. Eu vi que tem muito comentário, né, Sérgio, em várias as páginas. Muita pergunta. A gente está aqui já 1 hora de live, doutor, 58 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Depois ela fica gravada para quem chegou agora, tá, gente? A gente já teve 80 e tantas pessoas, 90 pessoas ao mesmo tempo, isso é muito legal. Então, o pessoal que assistiu um pouquinho, assiste de novo, assiste completa. Lembrando, pedindo compartilhamento, você que está assistindo ao vivo ou depois. As informações do doutor aqui foram sempre muito importantes. Gostaríamos agora que o senhor ficasse à vontade, doutor, nesses últimos minutos aí, para falar aquilo que o senhor considera como considerações finais. Fica bem à vontade para depois a gente encaminhar o encerramento. E eu quero fazer uma surpresa para o pessoal. Eu acabei colocando aqui já, mas, enfim, depois a gente explica. Mas vai lá, doutor, fica com a palavra o senhor de novo. Tá ótimo, Paulo. Primeiro, agradecer vocês, né? Discutir, falar sobre é a melhor forma de levar informação. Parabenizar pelo trabalho de intérprete de Libras, né? Acho que a gente está falando de inclusão, é essencial. Acho que a gente parte daí, né? Já tem uma acessibilidade. Agradecer, eu queria deixar um agradecimento muito grande, assim, primeiro aos pais, porque a gente sabe há muita romantização do diagnóstico, o que dificulta muito. Dizer para os pais que a gente está passando por um tempo difícil para todo mundo, para eles, com certeza. Eu tenho me preocupado muito com isso, eu gostaria de deixar bem claro isso para os pais, para que não esperem vocês, às vezes, perderem muito a força para buscar ajuda, se ajudem. Cada tempo que vocês se ajudarem, vocês vão estar ajudando os filhos de vocês. Queria agradecer também a toda a equipe multidisciplinar que faz parte de um acompanhamento de transtorno de espectro autista, né? Professores, psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional, fono, psicologia e as mais diversas áreas.
que fazem com que a gente caminhe cada vez mais para uma melhora dentro de um tratamento. E sempre que precisar, eu sempre me coloco à disposição para essas conversas, eu adoro conversar sobre isso, e eu acho que o espaço para que haja conversas a respeito é essencial para a gente entender transtorno do espectro autista. Fiquem com espectro na mente, fiquem com transtorno do espectro autista em meninas também. Um abraço e boa noite para todo mundo. Vamos ver a surpresa do Paulo. Obrigado, doutor, mas não sai daí, fiquei com a gente. Tô aqui. A gente só tem a agradecer, né, em nome do Conselho, em nome aqui das nossas páginas, Paulo Sudowski, Conde Joinville, Agidev, Aconteceu em Joinville, Coalição de Movimentos contra a Discriminação Social, Roda Guia, Paradesporto TV, a PAI de Joinville, Instituto Dona Ana, PUPA, Página pelo Autismo, União Nacional LGBT de Joinville, TEAFIADOS. Lembrando que essa live também, doutor, vai passar daqui a algumas semanas lá no Paradesporto TV, pelo canal do YouTube. Então, pesquisa lá para o Desporto TV, eles sempre passam as nossas lives, depois elas ficam gravadas lá, então lá vocês podem curtir também, né, bem legal essas informações. E, Sérgio, antes de tudo aí, teus agradecimentos, teus boa noites, fica à vontade que eu já vou colocar uma surpresa para todo mundo aqui na tela. Primeiro, agradecer ao Dr. Marino aí, que muito esclarecedora a sua fala, a participação aqui fantástica dos nossos amigos aqui que sempre acompanham as lives do Conde. Agradecer a Patrícia, que leva a informação à comunidade surda através da interpretação de Libras. Nosso muito obrigado. E acompanhe sempre as lives aí na segunda-feira, e ainda essa semana temos mais aí sobre a Semana do Autismo, assuntos importantes aí para os pais, para as famílias entenderem mais esse assunto tão importante que é o autismo. Muito obrigado aí, Dr. Marino, pela sua esclarecedora informações aí para nossos amigos. Ô, Sérgio, sabe o que a gente sabe? A gente sempre, ao vivo, a gente sempre acaba deixando algo a desejar, né? O que a gente não fez no início foi a nossa audiodescrição. Faz aí uma breve audiodescrição, tu que tá da tela aqui, para o pessoal que não enxerga. A gente era para ter feito isso no começo, mas a ansiedade aqui foi maior. Faz aí por enquanto eu vou organizando aqui o compartilhamento da tela. Vamos fazer minha audiodescrição aí: cabelo grisalho, barba, uso óculos, estou com fone de ouvido vermelho e uma camisa listadas no fundo, uma cortina cinza. A minha esquerda tem um quadro, estou no quarto da minha filha. Doutor Marino, como é que está, Sérgio? Doutor Marino tem cabelos pretos, barba preta, está com a parede no fundo, uma parede na cor cinza, camisa branca, sentado numa cadeira de cor preta. A nossa querida Patrícia, cabelos castanhos claros, usa óculos, está com uma camisa preta, fundo da parede cinza. Nosso querido amigo Paulo, camisa branca, parede no fundo cinza, tem pouco cabelo, né, meu querido amigo Paulo? Detalhe. Isso aí. Isso aí. E agora fazer Sérgio? Uma audiodescrição. Agora a surpresa da noite. A nossa querida amiga Edna, depois de quase 30 dias internada, entubada no Hospital Rap Vida, o nosso querido amigo Jean saindo do hospital, ela acenando aí, uma cena, assim, para quem é amigo, para os familiares da Edna, super incrível aí. Nosso agradecimento a todos os nossos amigos que oraram aí, que continuem orando, porque o nosso querido amigo Miguel ainda continua internado lá, continua entubado no Hospital Rap Vida, mas a Edna aí, nossa querida secretária executiva do Conde, que se aposentou-se, está aí, graças a Deus, saindo com muita vida, ainda tem muita coisa ainda para ensinar aí para a comunidade. É verdade, Sérgio. Eu confesso que essa descrição deixa a gente arrepiado, já, né? Desde o início, o Sérgio já começou falando com a gente, né, doutor? E Patrícia, ali em off, que tinha essa surpresa para a gente, então, por isso que eu me perdi todo aqui hoje também. Então, Edna, obrigado, né, por ter sido essa guerreira que tu é. Tu não deve estar assistindo agora, vai descansar, vai continuar repousando aí, mas depois, com certeza, o Jean vai falar para ti, vai contar. Então, agora a gente continua na torcida aqui pelo Miguel, continua na torcida pela Vânia, continua na torcida pelo Claudinho,
lá da GDEV, e por tantos e tantos que estão aí passando por esse grande problema que é a Covid-19, que não é uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha, não é, nunca foi, infelizmente. Gostaríamos muito que fosse, mas não é. Então, vamos confiar como o doutor falou ali, confiar na classe médica, confiar nos tratamentos, confiar na ciência, que é o melhor que a gente tem a fazer. Tá bom? Não sei se o doutor quer falar uma palavrinha aí de um minutinho sobre a Covid também, quer deixar um recado, o doutor que é médico, não é diretamente a sua área, mas acho que o senhor também está trabalhando no hospital, sabe o que o pessoal da saúde está passando, né? Eu acho que também é difícil a gente conhecer alguém que não é afetado hoje, né? Direto ou indiretamente pelo quadro. Só queria reforçar que os cuidados precisam ser mantidos, né? Máscara, álcool, distanciamento, é o que a gente sabe que pode ajudar. E que realmente é algo muito sério. E a gente precisa entender e acreditar que quanto antes a gente também tiver acesso a vacinas, né? Acho que a gente vai conseguir ter um quadro melhor no Brasil, que infelizmente está liderando o mundo aí em mortes, e é triste porque afeta todo mundo, muita gente que a gente conhece. Então, cuidem-se. Isso aí, obrigado, doutor. E tomara que sei lá, amanhã tem live do autismo de novo, com o Instituto Dona Ana, na quarta tem outra live, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda da semana que vem. Então, tomara Deus, né, que a cada noite dessa a gente pudesse encerrar nossas lives aqui mostrando alguém que se curou, alguém recuperado, alguém que lutou contra essa doença perigosa e logo vai estar com a gente de novo, né? Quem dera todos conseguissem isso que a Edna conseguiu. E o Miguel, e o Claudinho, e a Vânia, com certeza logo estarão com a gente, e todos que estejam nos hospitais nesse momento, que logo estejam no convívio das suas famílias. Então é isso, gente. Convidando vocês de novo para amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e segunda. Depois, dia 14, vai ter outra, com até afiados. Assim vai, esse mês aqui, a gente vai falar muito, muito sobre autismo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma coisa, senão eu vou encerrar. Mais algum recado, Sérgio? Não, só agradecer aí todos os nossos amigos aí que participaram dessa live. Exatamente. Então, todas aquelas páginas lá, e preencham um certificado. O link está ali no comentário do Conde. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Valeu, Edna. Isso aí, nossa guerreira.